Olá pessoal, aqui é mais um vídeo do professor Gentil Teles, partindo do Centro de Educação de Jovens e Adultos, da cidade de Tianguá, com foco na preparação para o Enem 2021, mas é extensivo a qualquer um que queira ter acesso. Está disponível no meu canal do YouTube, então vamos lá. Bom, como eu já disse, eu sei de Dona Estrela de Tianguá, com foco no Enem 2021, uma aula básica de preparatória de física, mais especificamente da mecânica. Bom, aí a definição tradicional de física nessa tela. Veja que tem origem grego, E além de significar, está bem relacionado com a natureza e os seus fenômenos, Aqueles fenômenos sucessivos de exames, aqueles que são examinados pela observação, experimentação, e que se enquadre nos esquemas lógicos, e na prática substancial da vida cotidiana. Os seus principais ramos, ramos da física, que é a mecânica. A mecânica é o tema que nós vamos abordar nessa aula de hoje. E as demais é a termologia, a ondulatória, a ótica, a eletricidade, física moderna. Isso aí são as básicas, existem as sub-ramificações. Aí uma definição para estender um pouco mais a compreensão da mecânica, e as suas e os outros ramificações. Veja que a mecânica está bem relacionada com o movimento dos objetos bem grandes, macroscópicos, e surgiu durante a Revolução Científica com a consolidação da física como ciência moderna, tendo Galileu como seu principal responsável e estudioso. Bom, e como eu já mencionei, a mecânica, nós vamos focar nessa aula nos assuntos da mecânica. E como a mecânica é uma área bem ampla, vamos priorizar nesse caso, nessa aula, trabalho, energia e potência. Porém, se você tiver tempo, seria interessante também estudar as outras assuntos da mecânica, como a dinâmica, impulso, quantidade de movimento e colisões, hidrostática e outros. Mas o trabalho, energia e potência são bastante recorrentes nas últimas edições do Enem. Conceitos, orientações e exemplos de questionamento. Bom, no contexto da física, trabalho é uma grandeza escalar, aquela que pode ser identificada pelo número, pelo valor e pela sua unidade de medida. Exemplo, 1 metro, 10 segundos, 50 quilômetros e outros. E é representada em joule, a sua unidade de medida é o joule. E a energia é basicamente a transferência a um corpo para que esse se desloque, E calculada pelo produto da força, pelo deslocamento,
e pelo ângulo, né, que ele faz com relação à horizontal, que é a direção, né? Podendo ser positivo, né, quando a força age no mesmo sentido para onde o bloco percorre, determinada distância. Negativo, quando age no sentido contrário ao deslocamento do bloco. E nulo, quando a força e o deslocamento são perpendiculares entre si, né? Porque a fórmula mesmo do trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se o ângulo o cosseno der 1, permanece só o valor do produto da força pelo deslocamento. Se for 0, que é o caso aí do número nulo, porque o resultado do cosseno seria 0. Bom, aí o exercício, né, recentemente, do Enem, onde um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes das seguintes alternativas. Bom, A. Liberação de calor dentro do motor ser possível. B. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. C. Conversão integral do calor em trabalho ser impossível. D. Transformação da energia térmica em cinética ser impossível. E E. A utilização da energia potencial do combustível ser incontrolável. Bom, agora vamos analisar para compreender e resolver. Bom, a questão trata do princípio básico da energia, né, que é de que a energia se transforma. Então vamos analisar a letra A. Ela é errada, porque se a liberação de calor, energia, fosse impossível dentro de um motor, o motor não iria funcionar. É exatamente o calor que faz com que os pistões se movimentem. A B também é errada. Se fosse incontrolável, você não conseguiria controlar seu carro. Ele iria ganhar ou perder potência a hora que quisesse. Então a opção correta é a C, porque é impossível a transmissão total de energia em trabalho. Desculpa, é impossível a transformação total da energia em trabalho. Sempre haverá perdas. Nesse caso pode ser no atrito do pistão ao descer e subir, pode ser o próprio ambiente, sempre haverá perda. Resumindo, o trabalho, inclusive o rendimento, vai de 0 a 1, certo? 0 é o mínimo e 1 é o máximo. Isso quando transforma em termos percentuais. Exemplificando, significa que a energia liberada por 1 litro de combustível para ser transformada em trabalho, há uma perca de aproximadamente 70%. Significa que boa parte da energia produzida pela combustão da gasolina é perdida, né, em diversos fatores, no aquecimento, em atrito e em diversas formas. Resumindo,
inclusive o sonho da ciência é aperfeiçoar e diminuir a perca, né, de energia, para potencializar mais o trabalho. E um exemplo são essas lâmpadas modernas, que economizam aproximadamente, elas conseguem transformar a energia que receberam em luz em aproximadamente 80%. A perca, né, é aproximadamente 20%. Já as lâmpadas antigas era o contrário, aquelas lâmpadas incandescentes, elas perdiam muita energia com o calor e iluminava bem menos. E a D errada, porque se fosse impossível o carro não andava. Energia cinética é a energia do movimento. E a E também é errada pelo mesmo motivo da alternativa B, né? Ok? Aí uma segunda questão, né, ainda de trabalho, né, onde é fornecida a força, né, 20 N, aplicada a um bloco, inicialmente estático. Essa força atua com uma inclinação de 60 graus em relação à superfície do solo. O bloco é deslocado por 15 metros. Então, desconsiderando qualquer atrito, a questão é saber o trabalho realizado pela força. Como já mencionei antes, o trabalho é força vezes deslocamento, é o produto, né, da força vezes deslocamento e pelo cosseno do ângulo. Veja que a força aí são 20 newtons, vou aplicar na fórmula. Né? O deslocamento são 15, né, assim, 15 metros, e o cosseno de 60 graus é meio, né? Então, resolvendo esse produto aí dá 150 newton, que é a unidade de trabalho. Então, temos uma força de 20 newton que atua a 60 graus no sentido do movimento e desloca o bloco por 15 metros, logo nosso trabalho é 150 newton. Veja que aí é trabalho, é um número positivo, porque a força atua no mesmo sentido do deslocamento do bloco, ok? Bom, agora vamos para outro conceito que é energia, né? Que no campo da física é bastante abstrato. Trata-se de uma quantidade que sempre é conservada, ou seja, que nunca muda, independentemente de qual seja o fenômeno estudado. Para que um corpo possa realizar trabalho ou ainda mudar de temperatura, é preciso que algum corpo transfira parte de sua própria energia para ele. Essa energia transferida entre corpos pode sofrer transformações e por isso pode ser expressa de muitas formas, como a potencial, a cinética, térmica, elétrica, química, nuclear e outras. Bom, a unidade de medida, né, no Sistema Internacional de Unidade, SI, é o joule, né, que por definição joule é a quantidade de energia que precisa ser transferida para que um objeto mova-se 1 metro contra a ação de uma força externa de 1 newton. Além do joule, existe outras unidades de medida de energia, como a caloria. Aí a definição básica de caloria e alguns outros detalhes e conversões. Bom, veja a relação, né, de energia com trabalho. Né? Trabalho, resumindo, é deslocamento, né? É sair da zona de conforto. Aí um exercício onde é fornecido a força, né, 50 newton, e um ângulo de 60 graus e um deslocamento de 5 metros. Aí as alternativas A até o E.
vamos analisar para compreender e resolver. A partir da definição de que o trabalho é a variação da energia cinética, podemos descrever. Essa letra grega aí, parece um T, mas é o Rho. Trabalho é igual a variação da energia cinética, né? O delta aí indicando variação, vejo que coincide com a anterior. Força vezes variação do deslocamento vezes o cosseno do ângulo mencionado. Neste caso, a força foi 50 N, a variação do deslocamento foi 5 metros e o cosseno do ângulo 60, que é meio, 0,5. Resolvendo, né, fazendo a resolução do produto, encontra-se 125 joules. Agora vamos para a potência. Potência é uma grandeza física de símbolo P, definido como uma razão entre a energia produzida, transferida ou transformada e o intervalo de tempo em que ocorreu essa transformação. Bom, aí esse exemplo dos carros, né, define bem o que é potência. Potência em física é bem parecido com aquilo que a gente comenta no dia a dia. Ser mais potente é realizar a mesma atividade em menos tempo, né? E as unidades de medida, né, suas múltiplas, que é o watts, são múltiplos, né, o quilowatts, que equivale a 1000 watts, o megawatts, o cavalo vapor e o HP. Por definição, né, a partir daí, potência média relacionando o trabalho com o tempo gasto para realizar. Então, a potência média é o trabalho pela variação do tempo. Veja que em trabalho e energia se utiliza o produto. No caso da potência média, vamos utilizar a razão, né, a divisão. Aí um exercício para fixar melhor. Indaga a potência média que um corpo descreve quando aplicado a ele uma força horizontal com intensidade de 12 N por um percurso de 30 metros, sendo que o tempo gasto para percorrê-lo foi de 10 segundos. Bom, veja que aí é fornecido a força, o deslocamento e o tempo. Substituindo, né, onde tem F você vai pôr 12, onde tem o ΔS, que é o deslocamento, foi posto 30, dividido por 10, que é o tempo, né? Foi encontrado 336 watts, ok? Bom, eu tenho alguns vídeos no YouTube que disponibilizarei a seguir os seus links. Como já conversamos anterior, potência, trabalho e energia são bastante recorrentes, né? Bastante exigidos no Enem, nas últimas edições. Mas, porém, os outros temas da física, inclusive da mecânica, também são bem usados. Ok? Aí os links. Obrigado, boa sorte e sucesso no Enem e em outras demandas. Tchau, tchau.